Vamos lá, galerinha. O exercício que eu falei para vocês, tá? Vamos responder aqui duas questões em volta dos conteúdos que foram vistos, tá? Primeiro, a lei generalizada, tá? Lei de Ohm generalizada. E depois sobre a lei de Kirchhoff. São as duas questões que eu vou fazer para vocês. Então, nessa questão, ele quer que eu determine a diferença de potencial no ponto A e no ponto B, beleza? Sabendo que a corrente elétrica que entra é 10. Visto tudo que a gente viu lá na nossa aula, vamos ver como é que fica essa situação aqui, tá? Então, a gente sabe que a diferença potencial no ponto A menos R vezes o I, certo? Aí aqui eu tenho mais, lembra lá da definição da lei de Kirchhoff generalizada, né? Que aqui a gente obtém o sinal do gerador, vai ser o sinal do que está saindo. Então, como a corrente está indo nesse sentido, está saindo positivo. Então, mais E1, que é 5 volts. 5 volts. Eita, deixa eu colocar E1, né? Mais E1 menos R2 vezes o I. Depois, novamente, mais E2. Mais E2. Logo em seguida, menos R3 vezes o I novamente. Menos R4 vezes I. Menos E3. Isso tudo tem que ser igual à diferença potencial no ponto B. Observe que o E3 eu coloquei negativo porque é o sinal da corrente que está saindo, tá? A corrente sai lá no lado negativo. Então, no polo negativo, né? Então, esse cara aqui se torna um receptor e não um gerador. Por isso que aí ele tem sinal negativo. R, todos os R's estão negativos, por quê, né? Os R's estão negativos porque eles estão no mesmo sentido da corrente. A corrente estudada está indo para lá e a gente está estudando isso na direção de lá, daqui para lá. Se eu estivesse montando ao contrário, se eu estivesse pegando o B, seria mais esse, mais esse, mais esse, que seria contrário ao sentido da corrente, né? Se eu estivesse fazendo o estudo de lá para cá. Mas vamos substituir. Então, o A menos R vezes I, tá? I é 10. Mais E1, que é 5. Menos R2, que é 0,5 vezes 10. Mais E3, que é 4. Menos R3, que é 5 vezes 10. Menos R4, que é 1 vezes 10. Menos R3, que é 10. Isso tudo tem que ser igual ao B, tá? Resolvendo logo esse lado aqui, ó, então vai ficar o A, aí vai ficar menos 100, mais 5, menos 5, mais 4, menos 50, menos 10, igual a o B. Somando tudo, o A é igual a mais 5 cai com menos 5, certo? Mais 5 vai cair com menos 5 aqui. Vai ficar menos 70, menos 70, menos 100, menos 170, menos 170, mais 4, menos 166, igual ao B. Como eu estou querendo saber qual é a diferença de potencial nos pontos AB, né? Então eu vou pegar aqui, vou passar o A e o B para o mesmo membro. O A menos o B tem que ser igual a 160 passando para o outro lado, então vai ficar mais 166. Então tá aqui, ó, o valor da diferença de potencial, volts, né? O valor da diferença de potencial entre os terminais. Simples e fácil. Eu só preciso aprender, ó, a montar essa parte daqui. Beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é a lei de Kirchhoff generalizada, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é como eu vou montar a minha corrente elétrica, tá? Do circuito. Então vamos lá. Como eu sei que esse cara, esse e esse são os maiores, e esse aqui é o menor, então é mais fácil a corrente ser direcionada por esses dois do que por esse. Então, ó, vou botar aqui corrente para cima, vou chamar de I1, e corrente para cima, vou chamar de I2. Automaticamente a corrente I1 vai passar por aqui, vai se encontrar com a I2 e vai sair I3. Olha só, estou aplicando lá aquela primeira definição, né? A lei dos nós, né? Estou observando a corrente no nó estudado. Tenho aqui um nó e tenho aqui outro. Logo, a corrente que passa por aqui também é uma corrente I3. Beleza, definido isso,
você tem que agora indicar um sentido para a sua corrente no seu circuito, tá? Deixa eu tentar pegar outro piloto aqui. Vamos estudar a corrente no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário, sempre nesse sentido aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas eu vou estudar a corrente tanto nesse sentido aqui, tá? A corrente vai percorrer esse sentido e nesse vai percorrer esse sentido, certo? Sentido horário, eu vou fazer o estudo dos dois em cada uma das malhas separadamente. O que eu sei é o seguinte aqui, ó, que I3 é igual a I1 mais I2, pela definição da lei dos nós, certo? Se a gente for entrar na concepção de malhas, o que é que eu tenho? Na minha primeira malha, eu vou analisar aqui e vai ficar o seguinte, ó. Lembra, tá? Quando, ao fazer o estudo, eu estiver pegando no mesmo sentido da corrente, o resistor vai ser negativo, vou colocar um sinal negativo. O gerador é o sinal da corrente que está saindo, tá? Se sair do lado positivo, vai ser positivo, certo? Então vamos lá. Começando por esse lado aqui, tá? Nessa primeira malha aqui, ó. Vou chamar essa de primeira malha e essa de segunda, tá? Então na minha primeira malha, eu tenho a seguinte definição. Vai ser menos 2 vezes o I, e esse I é o I1, tá? Depois mais 10. Aí eu vou passar por aqui. Observe que aqui, ó, é mais 10 porque eu saí do lado positivo. Mas aqui eu vou entrar no lado positivo e sair no negativo. Então é menos 14. Depois eu tenho o quê? O I está no sentido contrário da corrente. Então nesse caso aqui é mais 3I. Só que nesse caso aí, 2. Não esqueça disso, tá? Lembrando a definição, o somatório dos equipamentos, né, dos resistores e dos geradores que eu tenho em uma malha tem que ser igual a 0. E aí eu vou pegar a minha segunda situação, também no sentido horário, vamos ver o que é que acontece. Começando por aqui, ó, no mesmo sentido da corrente, negativo. Então, menos 3i2, aí mais 14, nesse caso aqui eu tenho mais 14. Depois ele roda, vem para aqui, tá? Estou indo para aqui. Aí aqui está no mesmo sentido da corrente. No mesmo sentido, eu vou pegar menos 1 vezes I, agora I3. Logo depois eu vou pegar mais 7. Mais 7, porque é no sentido que está saindo. Essa corrente está passando por aqui do meu estudo. Está saindo do lado de cá. Do lado de cá é positivo, polo. Depois menos 4I. 4I3. Isso também tem que ser igual a 0. Melhorando essas situações, tá? É um pouco demorado porque a gente tem que melhorar, que aqui eu monto o sistema. Vamos montar ele aqui de novo. I3 é igual a I1 mais I2. Esse daqui, resolvendo algumas coisas, eu vou ficar com 4. Então vai ficar menos 4 mais 3I2 menos 2I1. Isso é igual a 0. Vamos ver a outra. A outra vai ficar 21. Vai ficar 21 positivo. 21 positivo. E aí eu vou ter menos 3 e 2. E depois eu vou ter menos 5 e 3. Isso é igual a 0. Observe que eu tenho um sistema de equações com 3 equações. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso substituir o 3 aqui, ó. Para eu só ficar com correntes I2 e I3. Para ver como é que fica a nossa situação. Então, substituindo nessa equação aqui. Como é que vai ficar essa situação aqui, tá? Então vai ficar 21 menos 3 e 2 menos 5 que multiplica I3. I3 é I1 mais I2. Isso tem que ser igual a 0. Mexendo novamente, eu vou ficar com 21 menos 3 e 2 menos 5 e 1 menos 5 e 2 igual a 0. Novamente, somando os termos semelhantes. 21. Já vou passar 21 até para o outro lado, né? Vai ficar menos 21. Então vai ficar... Aqui vai ficar só menos 5 e 1. E depois menos 8 e 2. Isso é igual a menos 21. Se eu multiplicar por menos 1, esse cara... 5 e 1 mais 8 e 2 é igual a 21. Vou guardar essa equação porque só tem duas incógnitas.
E novamente a minha segunda equação também só tem duas. Como é que ela fica? Vai ficar menos 2 e 1 mais 3 e 2 igual a 4. Eu vou passar o 4 para o outro lado. E aí eu tenho que resolver esse sistema aqui para determinar pelo menos a corrente 1 e a corrente 2. Vou apagar aqui, tá? Para a gente dar continuidade. Dando continuidade, eu posso aplicar ali que método, né? Vamos ver aqui. Método da da adição, tá? Vou multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 5. Então vai ficar 10 e 1. 10 e 1 mais 16 e 2 igual a 42. A de baixo vai ficar menos 10 e 1 mais 15 e 2 igual a 20. Quando eu somo, eu vou obter aqui 31 e 2 igual a 62. Logo, I2 é igual a 62 por 31 e 2 é igual a 2 amperes. Se o valor de 2 falta encontrar em 1, vamos encontrar em 1, vou pegar essa equação, tá? Então, 5 e 1 é igual a 21 menos 8 vezes I2. Só que I2 é 2. Logo, 5 e 1 é igual a 21 menos 16. 5 e 1 é igual a 21 menos 16, 5. Logo, I1 é igual a 5 por 5. I1 é igual a 1 ampere. Falta encontrar I3. Pela soma, a gente sabe que I3 é igual a I1 mais I2. I3 vai ser igual a 2 mais 1. I3 é igual a 3. 3 amperes. Por coincidência, né? I1 foi 1, I2 foi 2 e I3 foi 3. Só por coincidência, tá? Então tá aí, tá, pessoal? Determinei a corrente em cada ramo. Essa é a situação quando a gente for aplicar, quando a gente for estudar a lei de Kirchhoff, né? Lei de Kirchhoff, a gente vai ter que aplicar essas situações. Espero que todo mundo tenha entendido. E é só isso.